Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. Fala pessoal, mais um episódio aqui do VNFTcast. Hoje, nosso convidado é o Tim Balabush. Tive a oportunidade de conhecer ele ano passado aí num evento em Curitiba. Ele é um educador da Web3 e está aí no mercado há um bom tempo. Então, Tim, primeiramente se apresenta e a primeira pergunta, como normalmente a gente faz, é como é que você entrou em cripto e como foi cair em NFTs? Como? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Jean. Parabéns pelo trampo que você anda fazendo aí com relação à difusão de NFTs, as entrevistas que você anda fazendo bem legais assim. Valeu. E como eu entrei em NFTs, cara, foi bem nos primórdios mesmo. Foi bem a época do pós-início da Ethereum, cara, quando eu trabalhava com uma empresa que mexia com investimentos e eles, na época, já estavam utilizando inteligência artificial para a tomada de certas decisões, isso quase 10 anos atrás. Já com E na IA? época eles... Já. Porra. O IA deles era um Uma IFL, assim, né? automaçãozinha, assim. Mas assim, já era eu diria, um começo da exploração dessa tecnologia para certas tomadas de decisões. Então foi bem legal acompanhar isso. Pelo fato de eles serem uma empresa tão exploradora de novas tecnologias, isso não necessariamente significa que eles estavam implementando, mas estudando possibilidades de como que eles podiam implementar isso, blockchain entrou no radar deles. Especificamente Bitcoin, não tinha, Ethereum ainda estava quase Só blockchain. no início. Então, eles pediram uma análise nossa, né, do time de TI, entre aspas, sobre o que é a nossa percepção sobre a tecnologia, se era algo que valeria a pena investir mais tempo, tanto na parte de pesquisa como na parte de aplicação daquilo no que era feito pela empresa. Foi bem legal, assim, esse processo de conhecimento. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido a fundo Isso era com que ano relação a mais ou isso. menos? Desculpa, não entendi. Que ano mais ou menos era isso? Cara, isso foi para 2015. Nossa. 2015, 2014, 2015. Caralho. Foi nessa faixa aí. E aí... Por isso que eu falo, para IA era muito novo, assim. Tanto que era uma coisa que não era nem utilizada para argumento de venda, né? Então, aqui a gente utiliza Tanto IA inteligência artificial. como Bitcoin, propriamente também, em 2015. Era muito cedo. Totalmente. Bitcoin era um troço, assim... Hoje, dependendo do contexto que você está, se você menciona a Bitcoin como um meio de investimento, ainda você tem uma resistência, apesar da difusão que a gente tem hoje, hoje está muito mais aceitável. Naquela época era Muito. totalmente fora, tanto que esse processo ele era todo feito meio não público, assim, né? Então era uma espécie de dar o parecer de vocês com relação a isso, e a gente vai vendo para onde que isso vai para onde essa tecnologia vai guiando, né? Então era mais ou menos nessa direção. Então isso era bem legal. Pô. O mesmo acontecia com o IA, só que eles já estavam desenvolvendo um pouco mais, apesar de não ser necessariamente o conceito que a gente tem de IA hoje, que é absurdamente mais avançado do que a gente tinha naquela época. Assim, tem um abismo entre o que era compreendido como IA naquela época do que é hoje, sabe? Sim. Só que daí comecei a explorar um pouco essa tecnologia, e aí eu lembro de várias pessoas comentando, e a gente tinha um time, foi um processo bem legal, porque foi colaborativo, sabe? Então, certas visões que poderiam ser poderiam ser cegadas, assim, quando você está conversando com outras pessoas da parte de tecnologia, tanto para a parte positiva quanto negativa, assim, abriu bastante. Então, eu comecei a explorar outras possibilidades, a entender melhor como funcionava. Então, todo aquele processo de chave privada, carteira, e transações e hash. Se pra mim em 2021 carteira era um saco, imagina em 2016, 15. Era um porre. Eu falo isso para todo mundo. Aí veio o quê? Eu acho que um ano e meio depois surgiu o Ethereum. E aí Ethereum era um bagulho do outro mundo, porque assim, quem estava envolvido, tipo, você tinha uma pessoa ou outra da comunidade antiga de Bitcoin lá, então foi um negócio meio assim, isso é um scam, não é um scam, isso é uma outra oportunidade, isso é um competidor do Bitcoin, isso é um paralelo, a gente, assim, era tudo muito novo.
E aí, para ter Ether, você tinha que travar Bitcoin. Só que Ah, como o Bitcoin não valia muito, era um. Isso eu tô falando do ICO, sim. da Ethereum. Mas era ainda assim muito arriscado, inclusive para quem já estava envolvido com Bitcoin, assim, tinha uma Uhum. certa resistência. E aí você estava falando de carteira, nossa, mano, era um porre se lidar com carteira. E Eu nem Ethereum, imagino o que com que era. Bitcoin, com Bitcoin a gente já tinha uma certa infraestrutura ali que era um pouco mais acessível para quem era usuário. Mas quando a Ethereum surgiu, nossa, era um saco. Ah, Aí surgiu a MyEther Wallet, que é a MIL que a gente tem hoje, uhum. MEW. Nossa, também era um porre, você tinha que imprimir as paradas, era muito doido, assim. E aí hoje tem MetaMask que você faz, é uma maravilha, assim. Então, É uma maravilha e ainda tá apanhando para muitas, né? exatamente, mas assim, quando você compara com Ah, sim. o que era naquela época, cara, assim, e isso é que nem você falou, né? A gente ainda tem concorrentes da MetaMask, mas também curva de aprendizado para você entender o conceito dessas Sim, carteiras é muito grande, assim. sim. Tanto que é uma das coisas que eu falo, tipo, não é difícil usar essas carteiras, é difícil as pessoas entenderem os conceitos. Então, o conceito do que é autocustódia, do que é chave Uhum. privada, o que é chave pública, Uhum. o que é estar presente aqui, como que eu envio, esses conceitos são Uhum. difíceis, mas É, a usabilidade da carteira é relativamente simples, sabe? sim. A experiência do usuário tá legal. O problema, uma MetaMask, ela não é o bicho. E ela também priva mais prefere a segurança por enquanto, até um outro momento. Mas Exato. quando você fala assim que a pessoa tem que fazer 3 passos, quando ela tá mal, ou entre aspas, mal acostumada a fazer um passo, né, para qualquer coisa, é um processo a mais. Se você entende, como você falou, o porquê ela está fazendo tudo isso, por causa da segurança dela, por causa dos os valores que ela tá autocustódia e tudo mais, 2 passos é mole, mas tem que entender o Exato. porquê tá fazendo isso. Até quando você compara com outras plataformas de negociação, seja tradicional, talvez focando principalmente tradicional, você abre o home broker. O cara Uhum. é um inferno, assim, se você nunca mexeu com isso, é muita opção. E aí É você muita vê coisa. MetaMask, você vai fazer um swap, você vai fazer uma troca, cara, 3 tapas você faz ali. Uhum. Só que esses conceitos de autocustódia, que são eu diria principalmente autocustódia e o que abrange ele como um todo, que eu diria que é a maior dificuldade, assim. E aí, voltando para o assunto de NFTs, eu peguei um pouco dessa época, assim. Pegou o Então, CryptoKitties? Não. peguei CryptoKitties, tem até hoje, que eu tenho a roda. Não Você vale nada, tem? mas eu tenho. Caralho. Não, não, não De precisa 2000 valer, só pelo valor histórico aí já é massa. exato. Eu mantenho por causa disso, eu mantenho por causa disso. Quando teve o boom, assim, dava para ter feito dinheiro, alguma coisa, mas assim, não era um valor muito significativo na época. Uhum. Então, muita coisa eu mantenho por simplesmente apego à história de você ter Exato. a transação ali e o registro É. daquele item, assim. E E é assim, diferente. na época do CryptoKitties, eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda não tinha MetaMask. Então a gente fazia certas Hum, transações usando o MIL, que era o MyEther Wallet, que já era uhum. um Um bichinho. saco, assim, pra usar. Então, e é diferente também de você comprar hoje e, por exemplo, ter o CryptoKitty hoje, que foi lançado em 2017. Ok, você tem um ativo histórico, mas você não comprou naquela data. É diferente, sabe? Aham. Então, para quem eu pretendo em algum momento ter alguns desses NFTs de valor histórico, mas sabendo que eu não estava lá. Então, outras coisas eu estava lá, eu vou manter. Outros tipo para falar assim, estava nessa história, estava participando dessa história. Ordinals é outra coisa também que cabe muito. Exato. Mas interessante essa tua perspectiva. Tipo, não é só ter o item, é ter o O quando momento. você entrou É, nesse evento, né? isso. E Interessante. lógico, muitas pessoas fazem pela tentar flipar para ganhar recurso, né? Poucos fazem pelo momento histórico. Eu acho que poucos fazem isso, sabe? E uns esquecem É, e tem. Mas quando você propriamente fala assim, eu vou comprar isso aqui porque eu quero estar na história, eu quero daqui 20 anos mostrar minha carteirinha que eu estava nesse momento, sabe? Isso poucos fazem. E, sim. e é o que pouco se fala também sobre isso, mas o futuro como é que você vai se mostrar? O futuro do Instagram, por exemplo,
Não é as fotos que você posta, né? É os ativos que você tem na carteira. Isso mostra mais quem você é do que a foto que você posta. Porque isso eu ouvi já de algumas pessoas que são mais sábias, digamos assim, né? Você mostra quem você é pelo que você compra. Então a Wallet vai mostrar muito bem isso. É bem Cara, interessante. isso é verdade. E aí surgiu o Em PFP tese, em Supply, né? tese só concluindo o raciocínio, em tese, o que você tem no Instagram é o que você quer aparecer, mas o Mostrar. que você tem na sua carteira, tipo assim, não é muito o que você quer aparecer, tipo, É é você. aquilo que você está se expondo, seja É, financeiramente ou de tempo, dependendo do tipo exato. de ativo que você tiver lá. Bem interessante esse raciocínio, cara. É basicamente as roupas que você usa, por exemplo, a marca que você gosta, o bonezinho lá com o símbolo da Nike ou do jacarezinho, o que Uhum. você quer passar para as outras pessoas que você acredita, né? Se você tá usando uma roupa de banda, você é o cara do rock. Uhum. Mas a carteira é basicamente isso. Você está mostrando digitalmente quem você é, como você se veste, o que se faz. É bem louco. Legal, boa analogia. Eu tô pensando já em ideia para vídeo já. Aí, ó. Muito bom. É. Boa. Eu já quero pular lá pro PFP Supply, ou tem algo assim no caminho aí de NFT que você fez entre 2017 até a criação da coleção, o que teve aí de NFTs? Ixi, cara, tem muita coisa. Bora falar então. Eu não sei, assim, eu me envolvi com muito projeto de NFT, tanto de. Quando eu falo me envolver, não é só necessariamente comprando o ativo, sabe? Mas, assim, alguns projetos que foi bem legal, foi bem interessante estar no início da exploração. Como é que eu vou explicar isso? Da Do conceito tecnologia? de comunidade, sabe? Hum, Porque assim, você pega até o início, o primórdio lá, você tem os punks e tem os CryptoKitties. Não tinha comunidade dessa galera, tipo, vamos juntar todo mundo, fazer alguma coisa, seja, sei lá, trocentas possibilidades que nem a gente tem hoje. Isso foi surgindo muito organicamente na época, sabe? E até teve um tempo, pra você ter ideia, que entre a comunidade, você ter um CryptoKitties era mais interessante que você ter um punk. Depois que teve bom, uma mudança bizarra assim em como as pessoas enxergavam a coisa e sim. rolou um descolamento das duas coisas. Mas era tanto que CryptoKitties era um pouco melhor visto com relação a PFP, que era um pouco mais reconhecível. Uhum. E aí nos punks você não tinha algumas coisas que não tinham tanta diferença assim. Ah, E aí tá. com esses andamentos assim, deu para ver essa formação do conceito de comunidade que a gente tem hoje. Então, hoje você tem comunidade de NFTs onde as pessoas têm suas funções, onde você ter o ativo te permite certas acessos, certas rotações, certas dinâmicas. Então, ver isso no início assim foi algo bem legal. E deu para acompanhar isso durante os anos. Assim. Então, tanto a queda dos NFTs, então depois teve com os CryptoKitties lá, Ethereum meio que travou tudo, bugou todas as paradas lá e ressurgiu a conversa sobre escalabilidade do Ethereum. O Uhum. pessoal falou que já era, porque não vai funcionar, tudo mais. E aí depois ver o movimento de NFTs ressurgindo e aí mais forte, um pouco mais consistente, o Uhum. pessoal já entendendo melhor o que é, foi bem legal. E aí eu acho que faz sentido entrar no PFP Supply Co, porque é um pouco Ah, dessa volta também. sim. Eu entrei nessa parte de 2021 quando já existia, né? Discord, já estava meio firmado isso. Cria PFP, vai para o Discord, envolve a comunidade, blá blá blá. E também você falou do CryptoKitties, quem criou ele foi o pessoal que hoje é da Flow, né? Então eles viram essa dificuldade do Ethereum de escalar, foram lá, criaram a blockchain Flow e logo depois lançaram o NBA Top Shot, né? Então tem todo esse valor histórico também. Eles que criaram o RC721, então é bacana como é que chama? Forks. É, exato. Você quer que entre no PFP? Bora, pode falar. Foi criado em É, nossa, eu não sei. É 2020? Acho que 2020? 2020 ou 21. Não sei. Eu tenho que ver. 21, Acho eu que foi acho. 21. 21, eu acho. 21. Se 21, for né? 20, ó, massa. Eu não lembro. 21 Eu já não é lembro. massa, imagina 20. Eu não lembro. Deve ter sido 21 porque foi próximo de quando eu comecei o canal. Eu acho que Mas eu foi na não. febre do 21, acho. É.
É. O, Logo depois dos apes ali, todo mundo. é, quando eu comecei aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas assim, quando eu trabalhava com a parte de, principalmente finanças descentralizadas e tudo mais, eu vi um gap muito grande no Brasil com relação ao conteúdo. Eu falei, vou começar a criar conteúdo, porque todo mundo cria conteúdo falando de, todo mundo não, grande parte da galera cria conteúdo falando de finanças, tipo, como que faz grana, onde que mexe a carteira, tudo Ainda mais. é. Ainda é, né? E eu via pouca coisa falando de conceito, assim, tipo, pra que serve isso aqui? Como que isso aqui vai funcionar? Qual que é Sim. a mágica por trás desse troço que tá acontecendo, todo mundo interessado. Era mais ou menos essa ideia. E aí eu vi ainda muitas, depois que comecei a ganhar um pouco mais de tração, eu via muitas dúvidas sobre NFTs, mas muito, sabe quando a pessoa faz uma pergunta sobre NFT, mas você vê que ainda tem um, um abismo assim, para ela chegar aqui e para eu responder essa pergunta para ela, tem muitas outras perguntas a serem Sim. respondidas. Aham. Então, por exemplo, alguém perguntar como que o artista faz para subir 10 mil artes no perguntando do Bored Apes. Essa foi a pergunta que para mim falei, cara, tipo, a pessoa não entendeu o conceito de arte generativa. Aí Uhum. eu tenho que explicar o que é arte generativa para ela entender a outra. Aí eu pensei, vou criar um vídeo inteiro, ponto a ponto, explicando desde o conceito de criação da arte até a publicação do contrato. Uhum. Aí encontrei uma plataforma lá que permitia você publicar o contrato sem mexer com código, ou se fosse mexer pelo menos coisas mínimas. E aí fiz ponta a ponta, uns vídeos acho de uns 45 minutos. O mais legal disso é que eu abri para o pessoal responder. Tipo, eu abri o pessoal da ideia. Eu mandei uma arte inicial do PFP, eu falei, ó, quem tiver ideias de trades que a gente pode adicionar, tudo mais, é só mandar. E aí um monte de gente mandou. E aí eu fiz airdrop do PFP depois pra Uhum. galera que contribuiu, foi bem legal. Aí que nasceu o projeto, então? E eu fiz pro tutorial, assim. Era para Eu não tinha. Ó, era para criar o conteúdo e acabou gerando a coleção. assim, o meu único motivo era assim: se alguém me perguntar de novo sobre o NFT, eu falar, assiste esse vídeo. Sim, Como que faz a sim. coleção? Tem esse vídeo aqui, ó, assiste, você vai entender ponto a ponto o que que é. Eu não Uhum. queria criar a comunidade, eu não queria fazer nada, nada. Tipo assim, eu não tinha nem tempo pra isso. Eu falei, cara, nem passava na minha cabeça. Eu pensei, vou criar e vou deixar pra galera. Se isso aqui dá um dinheiro, beleza. Se não der nada, pra mim também não faz diferença. Mas o pessoal pelo menos entendeu. E aí outra coisa que tinha na época, e aí deve ter sido 21 mesmo, porque eu lembro que tinha muito projeto de NFT que era, putz, pra você fazer o whitelist lá, você tinha que, sei lá, cadastro, convida, Uhum. preenche formulário, dá 3 pulinhos, faz não sei o que. Eu falei, meu Deus, cara, tinha os NFT massa e você tinha que ficar fazendo bem o mundo Uhum. pra conseguir um. Aí eu falei, ó, é 10 Matic, pega aí, não tem Pronto. nada, entendeu? E tinha muita gente querendo o PFP, querendo ter uma foto de perfil de NFT e Sim. não encontrava muitas coisas que se identificava, tal. Então foi mais ou menos tentando preencher esse gap. Só que o que aconteceu? A galera começou a usar de foto de perfil em várias comunidades diferentes. Tinha comunidade que queria fazer live e tinha Já tava PFP os Supply carinhos. lá. Olha. E eu achei uma massa, porque eu nem conhecia, assim. Aí Ah, o mais legal foi que tinha gente que usava PFP, nunca tinha visto meu vídeo, nem sabia quem eu era, mas estava, tipo, comprando da coleção, sabe? curtiu o negócio. Então isso Ah, foi bem legal, assim. Tive feedback também de uma galera meio grande, assim. O cara o Jack Butcher eu esqueci o nome dele, ele fez uns NFTs do Pepe lá, tal. Aí tá, eu tá. recebi mensagem dele sobre Ô, a louco. estética que ele achou legal, tal. Foi bem legal isso. Só que aí o que aconteceu? Começou a ter um montante considerável na carteira, assim. E aí, como era a galera que tava divulgando, fazendo a parada, eu não tava fazendo anúncio nem nada do tipo. Então, começou a virar um valor na carteira, eu falei, cara, não faz sentido, tipo, eu ficar com essa grana. Sim. E aí eu falei, ótima oportunidade para pôr ideia, pôr em prática a ideia de comunidade. Tinha outras pessoas que estavam envolvidas com NFT e tudo mais, que falaram para mim, ó, eu faço Discord. E outra pessoa falou, ó, eu cuido das redes sociais, tudo mais. E eles mesmos começaram a fazer. Eu falei, cara, Que beleza, doido. vamos fazer junto aí. Tipo, eu não Bem orgânico. fiz totalmente, totalmente Nada orgânico. planejado. E foi. Eu não queria fazer comunidade. Quando me falaram dessa primeira, eu falei, cara, não quero, eu não tenho tempo pra mexer com isso. E aí, só que como as pessoas começaram a se movimentar para isso, eu falei, cara, vamos permitir que quem está se propondo tem espaço para fazer isso, né? Então, o Discord foi criado,
tinha gente de projetos diferentes entrando, contribuindo bem, às vezes pontualmente, teve gente que ficou mais longo prazo e tudo mais. E aí começou a se criar a comunidade. Aí que entra a questão da grana também. Fala, tá, todo mundo tá fazendo isso sem receber um centavo, tipo, fazendo porque acha legal o negócio. Eu falei, vamos pegar esse valor e colocar para algo que seja útil para outras pessoas, né? Então a gente juntou todo mundo e falou, ó, vamos pegar esse valor e fazer uma doação para um projeto social. Então quem tem um PFP Splico pode sugerir um projeto social e o resto da galera vota. E aí a gente fez uma primeira doação para um projeto em São Paulo chamado, acho que era Superação, não tenho certeza. Eles trabalhavam com comunidades carentes, cesta básica, esse tipo de coisa. Aí o valor eles reformaram o Kombi, compraram cesta básica, fizeram um monte de coisa. E aí foi tipo a primeira doação do PFP, tudo aos trancos e barrancos assim, mas deu certo. E depois foi refinando a coisa. Aí a gente tinha o esquema de votação on-chain, então a Isso é galera massa. montava, elaborava a proposta, foi bem legal. Ferramenta. Então, exato. Pô. Então a parada expandiu assim de uma maneira bem legal. A gente ajudou vários projetos sociais que trabalham com crianças, com animais. Teve o Rio Grande do Sul agora também, né? A gente fez uma última doação agora para o Rio Grande do Sul com a enchente que teve, e foi tipo de última hora, assim. A comunidade tá meio tipo, volte me alguém comenta alguma coisa e tal, mas aí juntou para fazer uma doação, a galera apareceu, o pessoal mintou, a gente fez um NFT para isso. Foi bem legal, assim, a ver a interação deles com relação a isso. E tem uma pós de blockchain que eu tô dando aula, e aí um dos trabalhos deles é criarem um projeto de NFTs. Então eles criaram um projeto de NFT em parceria com o PFP, onde o valor é revertido para essa doação do Rio Grande do Sul. Que massa. E aí, eu diria que, se eu estiver falando muito, você pode falar, às vezes eu segue. sigo o baile. E aí o que eu achei legal desse projeto foi justamente que foi muito em direção do início do canal que eu estava criando, que era mostrar para as outras pessoas outras possibilidades para essa tecnologia que não única e exclusivamente aumento de capital, sabe? Então, como que eu consigo utilizar essa tecnologia para outras coisas? Teve gente que veio falar, cara, eu nem sabia que dava para fazer isso. Eu falei, é exatamente isso, assim, porque a gente fica às vezes tão focado, tipo, tá, eu vou comprar esse NFT, eu consigo vender ele a tantos, se tantas pessoas entrarem, eu consigo... E aí você esquece que você pode utilizar isso aí para diversas outras coisas. Exatamente. Usar as ferramentas. No caso, acabou sendo uma comunidade de testes e doações, né? Eu falo isso desde o início. Quando a gente começou, eu falei, isso aqui é um grande teste. A gente falava isso no Bankless também, né? Quando começou o Bankless aqui no Brasil, a gente repetia a mesma coisa. A gente não sabe o que isso vai dar, a gente não sabe o potencial, isso aqui pode dar tipo errado amanhã. Então a gente está fazendo um grande teste. Com o início do PFP, eu também falei a mesma coisa. Falei, ó, é um teste. E aí até tem advogados no PFP Splackle que me alertaram para certas direções que é bom tomar com relação à parte legal, principalmente quando a gente fala de filantropia. Então, fizemos certos ajustes e tudo mais, mas assim, nos testes você vai ver, tá, preciso ajustar isso aqui, eu preciso limar isso daqui. Tem coisa que não dá para continuar, tem coisa que dá. Mas é um grande teste, assim, tanto de adesão das pessoas quanto da própria tecnologia. Bacana, bacana. E hoje ainda segue com testes, ou... Total. Eu ainda tenho que fazer algumas coisas ainda, tipo, estão pendentes com relação por exemplo, esse é um bom exemplo. Assim, a gente teve uma redução considerável de volume na Polygon. A coleção foi lançada na Polygon. O uso do finado Matic tipo, não está tão bom quanto outras chains. Então existe a possibilidade da gente fazer um espelhamento dessa, aonde está tendo uma demanda maior, vale a pena? É considerado algo correto? Como que as pessoas vão interpretar isso? Tudo isso é um teste, assim. Então a gente pode fazer esse movimento e ser bom, ou pode fazer esse movimento e ser ruim. Então, por isso que eu falo, continua sendo acaba sendo, de teste. você abre votação, a maioria decide, né? Você vai, por exemplo, você pode ter a queima ou você pode fazer apenas uma layer 0 da vida para Solana ou para uma nova chain. São os testes, brincadeira. Lógico que tem que ter
às vezes tem que ter um porquê, né, pra galera entender mais, né? Ah, só transferir por transferir para gastar gas ou para ter algum benefício próprio ou para terceiros. Tem que ter isso, né? Exatamente. É, bacana, bacana. E dentro desse, dando um parênteses aí, teve um período que você trabalhou, eu não sei se está ainda, né? No teu perfil tem a OneV e a iBid, eu acho que também estava, né? Ali dentro Uhum. também era a parte de ferramentas, o que que de NFTs nós temos nessa tua parte de experiências aí que teve lá. Assim, essa é a última, assim, mas teve várias outras. A iBid, ela foi fundada pelo Vinícius Bedun, que é um... Até o esquema que ele criou a iBid foi por causa de um vídeo meu antigo. Aí ele criou lá e ele criou uma espécie de POAP. Não sei se o pessoal conhece POAP, mas POAP é um NFT, Hum, Proof of Attendance Protocol, protocolo de prova de participação. Então, é um NFT que você recebe quando você participa de algum Evento. evento, quando você pode ser um evento. Uhum. E aí, isso aí a gente já utilizava, tipo, 2019, 18, eu acho, que foi criado num Uhum. hackathon da Ethereum, os caras criaram e o pessoal começou a utilizar. Então, bem que eles utilizavam isso há anos atrás para, tipo, Sim. confirmar quem estava participando das reuniões e tudo mais. E aí o Vinícius começou a criar a iBit, que é uma comunidade brasileira, onde ele fez workshop, fez um monte de coisa, Trabalho com outras legal. parcerias, foi bem legal assim a adesão. Só que teve uma reunião que eu fiz com ele, ele falou assim, cara, vamos fazer um teste. Eu tô testando um Zoom da Web3. Hum. Aí você podia logar com sua carteira, e aí ele podia dar acessos para você de acordo com o NFT ou token que você tinha. Quando eu vi Uhum. aquilo, eu falei, cara, como assim, velho? Eu tentei fazer isso com outras plataformas, tipo, era um saco, assim, era bem Não difícil. dá. E aí quando. Então, o pessoal usa o Discord, né? Então, o Discord, Uhum. Sim. você tem uns NFTs ou token, te dá acesso a um canal, e aí nesse canal você pode fazer a chamada. Aí a pessoa tem que entender como que funciona o Discord, se você não tem alguém familiarizado. Assim, Não, já quebrou o ritmo. é. E aí. Eu achei muito bom. Eu falei pra ela, Vinícius, se você estiver aceitando investimento, parceria aí, me avisa, cara, porque é muito boa ideia, assim. Ele estava trabalhando com o Fatik, que é um desenvolvedor Verdade. também, muito bom, cara. Ele é excepcionalmente bom, assim. O Fatih tá na E listinha aqui também para vir tá, para ser convidado. Tá chama, ouvindo porque o aí, bicho Fatih? Vai vir. Fatik. Eu vou mandar esse vídeo pra ele nesse tempo aqui. Ele é muito bom, gente boa pra caramba. Ele e Vinícius, assim, são duas pessoas excepcionalmente fáceis de trabalhar, honestas, e nessa indústria, assim, são características essenciais, assim, sabe? E aí a gente começou esse projeto que é mais voltado para infra do que algo para o público, né? Então Uhum. tá meio por baixo dos panos ainda, mas assim, algo que tá acontecendo. Ah, Então, tá em desenvolvimento. é, por Bacana. enquanto a gente tá em pausa, assim, mas é algo Uhum. que provavelmente vai ser tocado em breve. É E bacana. aí, Se eu não me engano, eu já vi um, não encaixa, né? Mas o que a Bored Ape fez há um tempo era mais voltado ao metaverso, que quem entrava, sabe? Mas tem o mesmo sentido, né? Você dá acesso à comunidade, algo nesse sentido, né? exato, exato. E aí é uma das coisas que ajudaria, por exemplo, tô dando ideia já, pessoal. Por exemplo, a gente fez uma aula de criptoativos e blockchain numa pós-graduação, e aí, beleza, vocês criaram a coleção de vocês, agora só quem é da coleção consegue ter acesso às próximas aulas, entendeu? E aí você consegue começar a trazer essa tecnologia para eventos um pouco mais reais, onde você não precisa de um Google autenticar seu e-mail, tipo, você consegue trazer para o Web3 certos contextos que antes eram exclusivos de Uhum. Web2 para cá. E reuniões, cara, de DAO, velho, tipo, é um saco por causa disso, assim. Então você tem que ficar pulsando quem que é, quem que não é, e se você não tem um sistema de filtro ali, nossa, é bem chato, assim. Eu acho que E aí aqui esse, um ponto também, não sei se pega tanto, mas a privacidade de dados, algumas empresas têm receios, né? E eu acho que bastante. aqui, na parte descentralizada, talvez blockchain.
Eu não sei como faria isso, mas é um dos pontinhos que me ligou agora que você comentando, poderia ter um benefício grande, né? Sim, Tem sim. uma, Eu tava numa. Não, pode falar. não tem nenhuma empresa grande por trás que poderia roubar os dados das empresas. Depende o que ela busca, mas é uma opção por estar em blockchain. Eu diria que assim, depende de como é construído e depende do propósito do que está sendo feito ali. Então, por exemplo, essa que eu citei das aulas aí, seria muito mais mostrar uma possibilidade do que de fato aderir isso por uma universidade. Para você aderir isso por uma universidade, dependendo do que quer ser feito ali, dá para fazer utilização dessa tecnologia ou uma adaptação dela. Então, tudo isso está muito ainda na base de teste. Agora, por exemplo, a gente está falando do mundo completamente Web3 agora, pegando o DAOs, por exemplo. Então, você tem as reuniões semanais ali, onde você alinha as tarefas de todo mundo, onde você faz certas votações mais pontuais, esse tipo de coisa. A gente já está falando de uma galera que já é meio anônima. Uhum. Então, o cuidado com o acesso de quem tem, o cuidado com quem tem o acesso àquela reunião, tipo, é essencial, assim. E aí uma plataforma dessa resolve batata, assim, porque você não depende de um Discord ou de como está configurado o Discord, você depende em tese, única e É um exclusivamente do link. código que está setado ali ao acesso. Uhum. Então, assim, é, é muito novo. Eu não consigo dar uma resposta tipo, isso é um problema, isso não é. Varia, Bacana, bacana. depende de como é utilizado. Dá para modelar muitas coisas aí, é bem interessante mesmo. Eu sabia que estavam, no passado, algo nesse sentido, vocês estavam olhando lá na É. iMeet, mas não sabia que estava avançado e parado, É. mas bacana. Dentro das aplicações, aqui nós falamos dessa opção do Zoom, nós falamos do acesso, nós falamos da comunidade. Quais outras aplicações você acha que o NFT está dando e poderia dar mais no mundo real, sabe? Que você gostaria de ver e que você já viu que está sendo usado lá fora ou que poderia estar sendo usado aqui também? Eu acho que eu fico um pouco no básico com relação a isso, mas, por exemplo, questão de identidade. Então, a gente já tem alguns testes sendo feitos em outros países com relação ao uso de. É que NFT pegou uma visão um pouco, não é negativa, mas quase cômica, Negativo. infantil, dependendo do contexto que você fala. E aí a gente está falando de um token que, em tese, que não é replicável, e aí você pode utilizar isso para diversos fins. Então, um Uhum. deles é a identidade. Assim. Então, tem alguns países, pode pegar a Estônia de exemplo, onde os caras já estão usando blockchain, principalmente, por exemplo, para a área da saúde, Sim. registro de informações que são extremamente privadas, só que aí eles usam uma blockchain privada, e aí a possibilidade de uso de um token não fugível para fazer o registro de onde vai estar esses dados e para cada indivíduo. Então, a possibilidade do uso dessa tecnologia para principalmente identificação de pessoas é muito, Tem tudo como é a que eu vou ver, né? falar? Tem tudo a ver no caso. Sim, Cada sim, pessoa é uma pessoa e cada NFT é um NFT. Então, bateu. e aí a possibilidade de você atribuir itens a isso é exatamente o que a gente precisa hoje. Uhum. Então, hoje você tem o sistema de saúde brasileiro. Não sei se você já viu, você tem o SUS, por exemplo, ele tem a parte digital dele e tudo mais, mas como que você faz a identificação dessa pessoa? Putz, mano, é um carteirinha de papel, velho, escrito à mão, assim, à mão. Tenho. Tenho. Então, e É aí quando você para bizarro. pensar os riscos por trás disso e tudo mais, Uhum. outro exemplo, a área da saúde, trabalhei numa empresa que fazia gerenciamento de hospitalar na parte de plantões. Então, os plantonistas, cara, faziam troca, tipo assim, é uma planilha que os caras tinham na parede, tudo rabiscada sobre quem que ia atender, aonde ia estar, qual setor, e a gente tá falando da área da saúde, sabe, meu? Uhum. A quantidade de erros que tinha com relação, seja pagamento, seja a falta, presença de profissionais, nossa, assim, de novo, se a gente está falando
sei lá, da nossa reunião. Putz, atrasou, não conseguimos fazer, não sei o que e tal. Beleza. Agora você está falando de alguém que está precisando de atendimento urgente, Uhum. tá, sei lá, com um estado grave e aí não tem um profissional lá porque o cara errou a data do. É Ou pra... bizarro a quantidade de evolução que ainda é necessário para a gente chegar num nível que seja Uhum. aceitável. O uso aceitável, o atendimento. Estou pensando na área da saúde especificamente, agora porque é uma área que eu Uhum. trabalhei bastante. Onde seja aceitável o atendimento. E aí a gente tem um blockchain que é Pra batata para isso. isso, assim. Ela é o que você falou, ela encaixa perfeitamente o conceito para essa necessidade, sabe? Uhum. É o... Tanto para você ter esse controle, quanto para você ter o pós-controle. Por exemplo, se deu cagada, e aí? Quem que foi o responsável? Hoje é possível mudar Cara, dados, não é a ideia. E essa é complicado. cara, você tá tocando na veia do negócio. Eu posso falar 30 horas sobre isso. Porque o BO é muito pior depois, não durante. Principalmente nessa área hospitalar. É, verificação, quem que tava, quem que não tava, por que que Uhum. não foi, se foi, se não foi, Uhum. aconteceu um negócio aqui, e agora, é assim, Exato. É foda. Por exemplo, aqui nós temos uma universidade aqui que ela está usando a blockchain para planos de aula. Tipo, faltas e presenças, isso é o básico do básico, mas já é um começo. Você está ali, sim. cada aluno está provando, ou notas, que seja presença ou nota, sabe? É uma coisa básica, mas que tem que faz todo sentido estar lá na blockchain. É, depois o próprio diploma pode ser o NFT. É muito doido. Na saúde que você falou, NFT dinâmico, você vai tendo, tomou tal vacina, tomou não sei o que, você vai subindo de nível, não é subindo de nível, né? Mas é um NFT que não é estático, ele está sendo colocada coisas novas lá. Então, e está sendo rastreado. É uma descentralização da identidade, no caso, né? Então, tentar voltar na pergunta ser sucinto, mas é exatamente, eu ainda acho que identidade é o maior nível de utilidade que a gente pode chegar no NFT. Eu posso estar errado no que eu estou falando, mas assim, eu vejo que se a gente matar essa de identidade com NFTs, todo o resto vai vir encaixando automaticamente, seja propriedade, seja registro, seja qualquer outra coisa. Matou a identidade, que é diria, o mais complexo, aí o resto vai vir por padrão, assim. Então, para finalizar, Tim, vamos para os NFTs aí, os PFPs 2021 em diante. Quais deles você mais. Vamos primeiro, qual você não gosta e por quê? E depois vamos finalizar com qual você gosta. Ai, cara, eu. Nossa, velho. Isso aí é pra causar discórdia. Discordo. Não gosto de Bored Apes, cara. Vou pegar os famosos assim, não gosto. Não é que eu não gosto da coleção em si, mas da maneira que o rumo que tomou a, a coleção. E não é holder, não é nada do tipo assim. É muito mais a dinâmica que o pessoal decidiu seguir virou uma coisa meio celebridade. O problema não é valor, é mais a visão que aquilo tomou, né? Então, uma Uhum. coisa de celebridade, valor aquisitivo super alto e todas essas dinâmicas ali, eu acho que foi prejudicial para a visão dos NFTs como um todo, assim. Então, virou uma coisa meio. E para eles também no Tanto que, prazo, né? Que sofreram tanto quanto os outros. exatamente, aí a gente teve as quedas aí nos últimos meses aí, a galera se ferrou também. Mas assim, quem encara isso como participar da comunidade, os acessos que aquilo te dá, então geralmente quando a gente fala Uhum. desses blue chips aí, então pensando no Moonbirds nem tanto, mas Azul, que é a coleção principal, seus punks, então isso te dá acesso não são necessariamente os holders dessas coleções, geralmente te permitem acessos a trabalhos, serviços, a contatos que geralmente você não teria estando fora. Uhum. Então isso é indiscutível. Então tem gente que está lá por isso. Assim, caiu um monte o valor, tipo, irrelevante. Já Então ganharam. quem tá nessa dinâmica é compreensível. Agora quem está caçando o flip Ou investimento. teve como investimento teve um problema sério, a menos que esteja chegando tipo muito a longo prazo, aí bem compreensível.
Mas eu não gosto dos board apes por causa do estigma que ele criou e deu pra ver que foi intencional também, assim. Então a galera que estava à frente do projeto fez muitos movimentos nessa intenção. E Uhum. algumas parcerias que eles fizeram foi proposital para isso. Então, tipo, gente famosa recebendo um board ape, e os caras fizeram as animações lá, atores e não sei o quê. Eles conseguiram o que eles queriam, que seria benéfico para a coleção naquele momento, beleza, mas para a comunidade de NFTs como um todo, eu diria que os caras avançaram umas linhas lá que não colaborou com a visão geral do público sobre isso. Então, até hoje, quando você fala de NFTs, ainda tem muita gente que tem essa visão, tipo, É os o macaco, macaquinhos. o macaco do É, Neymar, é batata, todo mundo exato. e ninguém quer saber muito mais também. E aí o Neymar perdeu não sei quantos milhões no negócio. O Justin Bieber comprou o negócio lá e hoje está valendo tanto. Então, Uhum. assim, você vê uma ignorância das pessoas com relação tanto à perda de um NFT, porque enquanto você não vender, você não teve a perda, então hoje está valendo tanto porque alguém deu um lance, sei Sim. lá, de 10 mil dólares no negócio. Então o negócio antes que estava custando 2 mil, hoje está valendo tipo 10 mil. Então dá pra ver a ignorância das pessoas nesse sentido, mas assim, eu só não gosto por causa desse Uhum. quesito específico, assim. Eu tento especificar, porque senão tem gente que Sim. toma É, leve pessoal. Essas. eu vou de acordo também. Você falando, eu pensei num comparativo que seria o dois influencers. Um que provoca sempre falando coisas boas, positividade, tal, 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 longo prazo, e aquele que gosta da treta. Aquele É, que falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Qual que, é, qual dos dois vai ter sucesso a longo prazo? Financeiro. Financeiro, os dois poderão ter. Mas muitos influencers aí que eu vi até hoje, que fizeram essa segunda opção, eles se arrependem por ter tido muita dor de cabeça, né? Então, você recebe o que você entregou. E eu acho que o Bored Ape encaixa nisso aí. Então, ele causou muito alvoroço, trouxe também muita visão para os NFTs. Falaram mal, falaram bem, mas falaram deles. E hoje também tem os dois lados, né? Tem o sucesso e o insucesso. E estão se reformulando para como um negócio. Eu acho que aí ainda exato, tem que se provar muito. Então, exato. estão se provando, tem muito dinheiro, mas ainda tem outros projetos melhores e mais alcançáveis aí como investimento, né? Como comunidade, como status e como contatos, acho que talvez eles ainda sejam bons, apesar de que outros estão na vanguarda já. Exato. E agora aquele que você curte mesmo, que você investiria fechando os olhos a longo prazo. Não curto prazo, né? Um flip, para longo prazo. Eu não consigo não pensar em outro que não punk, velho. Tipo, Punk. não tem. Não tem. É um fator histórico, comunidade. É o que a gente comentou sobre as pessoas que estão envolvidas por trás. Então, a quantidade de builder que está por trás tem um punk assim. Então, e geralmente, quando você entra num negócio desse, você tem acesso a essas pessoas. Acesso que eu digo é possibilidade de troca de informações, assim. Então, eu não vejo nenhuma outra comunidade de NFTs que chegue perto do que um punk é capaz de proporcionar, assim, com relação a esse tipo de coisa. Tá? E eu não tô nem pensando, eu sei que tem muita gente que entra pensando no quanto isso representa publicamente, sabe? Uhum. Mas eu digo, de fato, o benefício que aquilo te traz por ser um holder daquele ativo. Eu não vejo outra comunidade. Você tem outras, assim, que são legais, mas, assim, eu, e talvez até esse é um ponto interessante dos punks, que eu faço um comparativo com o Bitcoin. Então, o fato da gente não ter o Satoshi hoje é É, vantajoso, assim, extremamente vantajoso, porque não está direcionando para a TUF e o que está acontecendo ali a comunidade está fazendo. Tem os, o core dev lá, os desenvolvedores que são o core do negócio, beleza, mas ainda assim você tem a falta de uma cabeça naquilo para mirar. deixa. Exato. E aí você tem, por exemplo, os punks, eles têm comprado lá pela Yuga Labs e tudo mais, ainda assim, mesmo Tem. papotinha dos Bored Apes, mas ainda assim é um pouco mais independente, assim, como, Uhum. pensando em comunidade, assim. Tanto que quando a Yuga Labs comprou, deu puxa, assim, porque a galera não queria isso. Mas ainda assim, eles são um pouco, dá a sensação de ser um pouco mais independente. E aí, quando você olha, por exemplo, para Azuki, para Moonbirds, por exemplo, você
tem um direcionamento lá que um monte de vezes não agrada, galera. Então, É, o Azuki lá lançou Elementals, diluiu a galera, diluiu um sim. monte de coisa. Moonbirds lá, problema com o copyright lá, indo e vindo e não Uhum, consulta a comunidade. Então, são coleções boas, mas que você ainda tá à mercê da decisão de quem tá na frente. Então, uhum, para mim é super difícil falar tipo, qual que é uma boa coleção, porque tem essas que são as clássicas, assim. Eu não gosto de falar muito blue chip, não, mas são, eu diria, um pouco mais das antigas, que conseguiram ter uma adesão boa por comunidades assim, mas ainda assim você está à mercê da decisão de quem está na frente. Então, calma. tem que estar muito atento a esse risco, assim. Porque, Uhum, o que eu achei pior, Moonbirds, por exemplo. Os caras falam uma coisa, tomam outra é, atitude, então você não pode nem confiar no que os malucos estão falando. uhum, Então é muito. A é, pessoa tem que estar muito ciente, assim, de estar entrando em coleções de NFTs e tem que estar ciente dos riscos das decisões de quem está à frente daquele projeto. uhum. Então, É, mesmo eu que seja uma tenho. comunidade legal, que você goste, cuidado. É aí que tá como você vê o que você quer quando você entra, né? Muitos, por exemplo, você vai entrar no punk, você sabe que é mais, tem o valor histórico e já se provou, mas não vai ser um negócio não vai ser um grupo de pessoas que vai criar a empresa punk e que vai desenvolver produtos, sabe? É só aquilo, é Exatamente. valor histórico e pronto. Agora, os outros projetos, eles estão tentando dar a utilidade, estão tentando ser, né, nem todos, né? Alguns para ser uma startup. E aí, Exato. a startup ela depende de erros e acertos, de pivotar e testar coisas novas e agradar e desagradar a comunidade. Então, Exato. construir em público é complicado. E até o Moonbirds, de novo, eles estavam com uma proposta muito massa, cara, que era criar um Discord Web3. Uhum, Quando saiu essa proposta, eu falei, cara, putz, mano, feito pelo Moonbirds, feito por uma comunidade Web3 nativa, como é que. Então, assim, na minha cabeça eles tinham os recursos, tinha mão de obra, tinha o know-how, tinha tudo pra fazer esse tudo, troço acontecer. nada. Cadê? Nada. Aí é muito revoltante, assim, porque você, pra E, quem tá envolvido com o negócio e quer ver a coisa acontecer, aí você fica, nossa, cara, é difícil, assim. uhum. Eles me deixaram morrer, eu acho que muitas coisas, ou não apareceu para o público, mas por que não entregou? É, Sabe? O evento, eu lembro que ia acontecer e foi cancelado. Tudo tem uma boa explicação, mercado e tal, mas já levanta uma red flag. Outras é, coisinhas também. Mas por que não foi feito se foi prometido? Tem um porquê? É foda. é. Mas, então temos as respostas aí. Eu acho que Bored Ape e o que mais gosta, então, punk, né? Bacana. E não é questão de valor, não. Tipo assim, é o que. Sim. Na verdade, deixa eu tentar explicar. É o que mais, eu diria, se aproxima do conceito que a gente tem de Web3. E aí é difícil falar isso porque é meio contraditório, porque eles foram comprados pela Yuga Labs. Então, tipo, que Sim. eu gosto que eu não gosto é da Yuga Labs. E aí é difícil mesmo, assim, mas eu acho que aproxima mais do conceito de Web3 no sentido da independência, assim. Os Sim. caras não Tanto estão. que surgiu aquele lançamento de artes com um artista X, Y, Z lá e a galera não curtiu, né? Então, era puxado pela Yuga Labs, sem uma aprovação, entre aspas, dos punks, e eles detonaram. Então, é, mandaram assim, ó, segue, só valor histórico e pronto. Exatamente. Tem esse poder, tem esse poder. É, para esticar um pouquinho a conversa em punks, você prefere o punks ou punks versão 1? Já que você tava lá em 2017 e tal. V1, cara. V1, eu prefiro. Assim, eu entendo a adesão que o V2 teve, mas V1 é. Eu não sei, o pessoal sabe a diferença do V1 pro V2? Acho Ou, que poucos sabem, acho que poucos sabem, ó. Dá pra dar uma o pincelada super aí. resumo. Super resumo. O Punk surgiu, os caras lançaram o contrato, não existia mintar, tipo, nada desses conceitos que a gente tem hoje, assim. Tipo, eu vou fazer um airdrop, nem tinha Né? isso. Esse conceito de airdrop que a gente tem hoje é outra coisa, né? E aí, quando você comprava, tipo, era muito barato. Era tipo, sei lá, velho, $2. Aí depois tinha nego dando punk, depois tinha, sei lá, você comprava tipo a 15, 20. É bizarro, bizarro. Aí, só que tinha um BO no contrato.
dependendo da maneira que você fazia a venda, por exemplo, se eu vendia um punk para você, eu recebia a grana, mas ele continuava na minha carteira. E eu Uhum. tentava transferir para você, como já tinha feito uma transação, dava pau na hora de enviar. Aí os caras fizeram o seguinte, fizeram outro contrato em cima, corrigiram o bug e tudo mais, esse é o V2. E aí o V1, tipo, meio caiu em desuso, assim, porque não teve adesão grande no Até início, porque assim. tinha esse problema, né? É, e aí veio o V2, cara, decolou o negócio, assim, e aí o V1 meio que entrou, foi corrigido depois, então o contrato que a Ele gente tem hoje foi foi, empacotado, é, né, na Ethereum. foi Rapid, isso, exato. E aí, hoje eles estão tentando ressuscitar, não. Então, é uma briga genuína de quem é o primeiro. E a gente sabe quem é o primeiro, mas o valor está atrelado ao segundo, É, porque não se sabe, porque é, só porque. é. É do. Mas assim, V1 é o que eu acho que é muito próximo do que você comentou. Tipo, eu posso comprar um CryptoKitty aqui e tal, mas eu Ah, comprei sim. hoje, assim. Então, o fato de eu ter o registro de que eu estava próximo quando aquele evento aconteceu é algo interessante para vocês. Isso eu acho muito legal, assim. Então, eu acho que o V1 é muito próximo disso, assim. Então, o V1 é tipo, realmente, mano, esse é o primeiro rolê grande de. Teve outros eventos de NFT, mas quando a gente fala de uma coleção, um porte desse, onde veio bugado pra caralho o negócio. É. Mas ainda assim é um registro daquele momento. Aí o V2 é tipo um ajuste para aquilo lá que tá beleza também, mas Uhum, na minha cabeça o valor real, histórico do negócio tá no V1. uhum. E pensando também em networking, os caras mais fodas, muitos eles têm os dois, né? Tem o versão 2 e ele também tem a versão um. Eu acho que foi, não sei como é que foi feito. Mas tem muitos caras que são mais estudados, pelo menos nessa parte do punk, que ele faz questão de ter o um. Então, é um bom relacionamento vocês ter o um também, que é muito mais barato. Hoje E deve ter uns teve gente que 5. fez muita grana, assim, porque assim, a galera que tem o 2 Aí, eles querem exatamente o mesmo uhum, da versão 1. Então eles vão atrás dessa galera e tem coisa que já caiu, tipo assim, ninguém sabe em carteira que tá, sumiu, nunca mais teve movimentação, porque é antigo o negócio. E aí a galera que tem as paradas, tipo assim, mano, os caras jogam o valor lá em cima, assim. Só que aí é pontual, né? Porque quando é você que é alguém do aquele. V2 que tá tentando pegar o mesmo, assim. Então essa é uma Uhum. movimentação legal de você ver É, na e on-chain, assim. eu espero, quero ver, né? Porque nesse momento do mercado o NFT tá lá embaixo, mas hoje é novembro de 2024, para quem tá ouvindo. Ele tá. Estamos reaquecendo os motores e eu quero ver como é que vai ser esse aquecimento no mercado. Que se os punks estourarem, o resto vem também, né? Mas é isso, É. Tim. Obrigadão aí pelo tempo, pelos insights, pelos prós e contras desses NFTs, pela experiência aí que você teve com os projetos, massa pra caramba. Criar uma comunidade sem querer criar a comunidade e testar as ferramentas, foi bem bacana. Continua sendo, né? E boa sorte aí nos projetos futuros. Seguimos. Valeu, Jean, valeu pelo convite aí, show de bola o papo e bola pra frente. Bom trabalho que você anda fazendo no Valeu. mercado. Obrigadão, obrigadão.